Todos. Boa tarde. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao secretário que faça chamar dos senhores vereadores. Anselmo Ito Leopoldino. Presente. Diego Damasceno Milione. Presente. João Felipe da Silva. Presente. José Carlos Souza Páscoa. Presente. Julimar de Assis Souza. Presente. Leonel Geraldo dos Santos. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Wely Rodrigues da Silva. Presente. Solicito aos senhores vereadores se coloquem de pé. Verificando o número legal, declaro aberta a sessão para iniciarmos nossos trabalhos. Comunique que será distribuída a Vossas Excelências cópia da ata da 46ª reunião ordinária realizada em 17 de dezembro de 2024. Coloque em votação as atas da 45ª reunião ordinária realizada em 9 de dezembro de 2024. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade, única discussão e votação. Solicito ao secretário que faça leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondências expedidas. Ofício 097/2024. Aos familiares da senhora Ângela Loparte, encaminhamento faz. Ofício 222/2024. Aos familiares da senhora Celina Mafaldo, encaminhamento faz. Ofício 223/2024. Aos familiares da senhora Maria de Fátima Fonseca de Almeida Pancote, encaminhamento faz. Ofício 224/2024. Aos familiares da senhora Glória Severino da Silva, encaminhamento faz. Ofício 238/2024. Aos familiares da senhora Maria Tavela Piazzi, encaminhamento faz. Ofício 254/2024. Aos familiares da senhora Maria das Dores Leandro, encaminhamento faz. Ofício 260/2024. Aos familiares da senhora Teresina Correia Gutierrez, encaminhamento faz. Ofício 264/2024. Carlos Roberto Mendes Lopes, prefeito municipal, encaminhamento faz. Solicito ao secretário que faça leitura da mensagem número 23 de 2024, enviada pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 47 de 2024, que dispõe sobre a alteração da lei 1670, de 26 de novembro de 2024, que estima a receita e fixa as despesas do município de Matias Barbosa para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. Mensagem 23/2024. Prezados edis, venho solicitar a alteração do percentual da Lei 1637, de 2 de janeiro de 2024, para o exercício financeiro de 2024, para 38,50. Essa solicitação é para que possamos terminar o exercício com despesas de encargos da folha de pagamento, transporte escolar do Poder Executivo e despesa de folha de Poder Legislativo para a finalização do exercício, uma vez que as dotações estão com saldos insuficientes para empenhar essas despesas e o percentual solicitado já está estourado. E para suplementar, utilizaremos superávit financeiro, excesso de arrecadação e anulação de dotações por fontes de recursos orçamentários. Venho solicitar aos prezados edis uma urgência desse projeto. Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, 27 de dezembro de 2024, Carlos Alberto Mendes Lopes, prefeito municipal. Solicito o secretário que faça leitura das emendas impositivas de número 01 de 2024 a número 59 de 2024 e dos pareceres de Comissão de Legislação, Justiça, Redação, Finanças, Orçamentos, Tomadas de Contas, Serviços, Políticas Públicas Municipais e Urbanismo e Cidadania, na proposição de lei número 39 de 2024, que estima a receita e fixa as despesas do município de Matias Barbosa, MG, para o exercício financeiro de 2025, dos pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamentos, Tomada de Contas, Serviços e Políticas Públicas Municipais
Urbanismo e Cidadania, nos projetos de lei número 38 de 2024, que altera o anexo de meta, prioridades e anexo de metas fiscais e anexo de riscos fiscais, a lei número 1657, de 7 de agosto de 2024, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025. Número 43 de 2024, que dispõe sobre a criação de verba indenizatória para os médicos lotados no programa Saúde da Família e da outras providências. Número 44 de 2024, que dispõe sobre a previsão do desconto excepcional de 20% a ser aplicado sobre o valor total do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, IPTU, e das taxas lançadas em conjuntos relativos ao exercício 2025. Número 45 de 2024, que aprova a planta genérica de valores imobiliários, PGVI, composta pela planta genérica de valores do terreno, PGVT, e a tabela de preço da construção, TPC, destinada à apuração do valor venal e do imóvel, para fins de lançamentos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, e do imposto sobre a transmissão inter vivos e bens imóveis, e diretores, eles relativos IPPI, além do reajuste das taxas municipais pelo índice de preço ao consumidor, ampliado IPCA, acumulado no ano de 2024. Emenda número 01, de autoria do vereador Otávio. Justificativa. A presente emenda destina-se à realização de exames de média e alta complexidade, sendo destinado. Emenda de número 02. Vereador Diego. A presente emenda destina-se à aquisição de materiais para atendimento aos usuários do Centro Multidisciplinar. Não. Emenda número 03. Vereador Diego. A presente emenda destina-se à aquisição de materiais fisioterápicos e eletrônicos para atendimento aos usuários do Centro de Fisioterapia. Emenda 04. Vereador Diego. A presente emenda destina-se à concessão de Bolsa Atleta e treinamento e competições em apoio aos atletas matienses, devidamente registrado. Tem que falar o valor? Dos dois eu não falei. Fala só o número, não? 30 mil? É, porque dos outros eu não falei. 30 mil. Isso aí tá aqui, não. Emenda número 05. Vereador Diego. A presente emenda destina-se à aquisição de materiais esportivos para o atendimento a projetos esportivos e culturais gerenciados pelo Departamento de Esportes, atendendo a crianças, jovens e adultos. Valor R$30 mil. Diego Chopin. Diego e João Felipe. Emenda número 06. Vereador Diego Milione e João Felipe da Silva. A presente emenda destina-se à aquisição de materiais esportivos para atendimento de equipes de futebol, vôlei e outras equipes esportivas de Matias Barbosa. Valor R$23 mil. Emenda 07. Vereador Diego Damasceno Milione e João Felipe da Silva. A presente emenda destina-se à aquisição de materiais para atendimento nas escolas municipais de Matias Barbosa. Valor R$20 mil.
Emenda número 08, o L. Rodrigues da Silva. A presente emenda destina-se à aquisição de equipamentos para o PSF do Centro. Um ar-condicionado, R$ 8.000, uma cortina de ar de largura de 120 centímetros, R$ 1.600. Total, R$ 9.600. Emenda 09. Vereador L. Rodrigues da Silva. A presente emenda destina-se à aquisição de equipamentos para o PSF sendo feita. Um ar-condicionado, R$ 8.000, duas cortinas de ar de largura, R$ 1.600, e um otoscópio, R$ 400. Valor total, R$ 10.000. Emenda impositiva do 010. O L. Rodrigues da Silva. A presente emenda destina-se à aquisição de equipamentos para o CAPS. 3 armários de aço com 12 portas, um conjunto de sofá de 2 e 3 lugares, com base de madeira e corino, R$ 5.300. Emenda impositiva 011. O L. Rodrigues da Silva. A presente emenda destina-se à aquisição de materiais de consumo para entrega em todos os PSF do município. 5 maletas de primeiros socorros com uma bandeja e 8 divisões, 10 suportes de descarta, pequeno, médio e grande, 20 potes fácil retangular de 800 ml, tampa transparente, 10 fitas métricas, 5 seladoras, grau cirúrgico, R$ 2.500. Emenda impositiva 012. O L. Rodrigues da Silva. A presente emenda destina-se à aquisição de equipamentos para a Policlínica Municipal. Um eletrocardiográfico, 2 monitores de sinais vitais, 2 circuitos adulto compatível com respirador, 10 termômetros infravermelho, valor R$ 13.400. Emenda impositiva 013. O L. Rodrigues da Silva. A presente emenda destina a aquisição de materiais para atendimento ao Centro Multidisciplinar. Kit conjunto de bancos para fisioterapia RPG, 6 unidades. Kit rolo terapêutico com 9 rolos. Banco tartaruga, step, kit 3 bolas suíças. Prancha de equilíbrio para glúteo diverso. Total, R$ 10.650. Emenda impositiva 014. O L. Rodrigues da Silva. A presente emenda destina-se à divulgação e fomentação das práticas voltadas à preservação ambiental e sustentabilidade, preservação de áreas de nascentes e aquisição de sementes e mudas de árvores de todas as espécies para reflorestamento das áreas impactadas, 6.000. Aquisição de ração para cães e gatos que se encontram em condições de vulnerabilidade com situação de rua. Valor total, R$ 8.000. Emenda número 015. O L. Rodrigues da Silva. A presente emenda destina à Associação Carnavalesca e Cultural Grêmis Renascer. CNPJ com endereço à Rua Marechal Deodoro, número 11, bairro Centro, Matias Barbosa, devendo ser aplicado da seguinte forma: reparo, manutenção ou compra de instrumentos. Valor da emenda, R$ 4.000. Emenda número 016. O L. Rodrigues da Silva. A presente emenda destina-se ao Centro Comunitário de Matias Barbosa, com endereço na Rua Dr. José Mariano, número 94, bairro Centro, cidade de Matias Barbosa. Aquisição de fralda geriátrica para atendimento aos idosos residentes no centro comunitário. Aquisição de enxovais de recém-nascidos para atender a população que necessitar ajuda na obra do berço, R$ 7.000. R$ 10.000. Emenda impositiva 017. O L. Rodrigues da Silva. A presente emenda destina-se ao Instituto Padre Antônio Ferreira Martins, com endereço na Rua Dr. Mauro Roquete Pinto, 36, bairro Monte Alegre, Matias Barbosa, para desenvolvimento das atividades musicais e artesanatos em grupo ou individual. Valor R$ 8.000. Emenda número 018. O L. Rodrigues da Silva.
A presente emenda destina-se à Associação Desportiva Matias Barbosa. Endereço: na Rua Wander Ribeiro de Carvalho, 369, bairro Vista Alegre, cidade Matias Barbosa. Total, R$20.000. Emenda 019. José Carlos Souza Páscoa. A presente emenda destina-se à realização de exames de média e alta complexidade. Valor: R$50.010. Emenda número 020. José Carlos Souza Páscoa. A presente emenda destina-se à aquisição de uma balança infantil para o PSF sendo feita. R$1.490. Emenda 021. José Carlos Souza Páscoa. A presente emenda destina-se à aquisição de equipamento para o CAPES. Valor: R$3.000. Emenda 022. José Carlos Souza Páscoa. A presente emenda destina à aquisição órtese, muletas, andadores, bengala, cadeira de rodas e de banho para o Centro Multidisciplinar para atendimento à população idosa PCD. Valor: R$8.350. Emenda 023. José Carlos Souza Páscoa. A presente emenda destina-se ao Centro Multidisciplinar para custear o tratamento das crianças com PCD. Valor: R$10.000. Emenda 024. José Carlos Souza Páscoa. A presente emenda destina-se ao Instituto Padre Antônio Ferreira Martins, na Rua Dr. Mauro Roquete Pinto, 36, bairro Monte Alegre, para custeio de 200 consultas com psicólogo. Valor da emenda total: R$20.000. Emenda 025. José Carlos Souza Páscoa. A presente emenda destina-se ao Centro Comunitário de Matias Barbosa, na Rua Dr. José Mariano, 94, bairro Centro. Aquisição de fralda geriátrica para atendimento aos idosos residentes no centro. R$5.000. Emenda impositiva 026. José Carlos Souza Páscoa. A presente emenda destina-se à prestação de serviços na Escola Municipal José Maria Manso, localizado no bairro Cedo Feita, e aquisição de 5 grades de ferro, sendo 2 para a proteção das portas da escola. Valor da emenda: R$3.350. Emenda 027. José Carlos de Souza Páscoa. A presente emenda destina-se à aquisição de 6 cadeiras de escritório giratórias para o uso do Conselho Tutelar. R$1.800. Emenda positiva 028. Julimar de Assis Souza e Leonel Geraldo dos Santos. A presente emenda destina-se à aquisição de uma geladeira e um computador para a utilização do Conselho Municipal de Saúde. R$10.000. Emenda impositiva 029. Julimar de Assis Souza e Leonel Geraldo dos Santos. A presente emenda destina-se ao Centro Multidisciplinar para custear o tratamento das crianças com PCD. Valor da emenda: R$93.000. Emenda impositiva 030. Julimar de Assis Souza e Leonel Geraldo dos Santos. A presente emenda destina-se à aquisição de ração para cães e gatos que se encontram em condições de vulnerabilidade ou situação de rua. R$5.000. Emenda 031. Julimar de Assis Souza e Leonel Geraldo dos Santos. A presente emenda destina-se à pavimentação da Rua José de Lima Carvalho, bairro Santa Terezinha, com bloquete sextavado. R$51.500. Emenda impositiva 32. Julimar de Assis Souza e Leonel Geraldo dos Santos. A presente emenda destina à Associação Desportiva Matias Barbosa, com endereço à Rua Wander Ribeiro de Carvalho, bairro Vista Alegre, cidade Matias Barbosa, para fomentação do esporte e apoio aos atletas locais, através da Associação de Capoeira Corpo e Alma. Valor: R$5.000. Emenda 033. Julimar de Assis Souza e Leonel Geraldo dos Santos. A presente emenda destina-se à Associação Desportiva Matias Barbosa, Rua Wander Ribeiro de Carvalho, bairro Vista Alegre, para a fomentação
do esporte e apoio aos atletas locais, através de Muay Thai, R$ 13.500. Emenda 034, Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. A presente emenda destina-se à realização de exames de média e alta complexidade, valor R$ 51.170. Emenda 035, Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. A presente emenda destina a aquisição de uma régua antropométrica, um aparelho de precisão e um aparelho de glicemia para o PSF sendo feita, R$ 330. Emenda impositiva 036, Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. A presente emenda destina-se ao Centro Multidisciplinar para custear o tratamento das crianças com PCD, valor R$ 6.000. Emenda impositiva 037, Sônia Maria Vieira da Cunha. A presente emenda destina-se à aquisição de órteses, muleta, andadores, bengala, cadeira de rodas e de banho para o Centro Multidisciplinar para atendimento à população idosa e PCD, R$ 4.112. Emenda impositiva 038, Sônia Maria Vieira da Cunha. A presente emenda destina-se à aquisição de parquinho de madeira infantil para instalação na comunidade Beira-Linha, R$ 4.500. Emenda impositiva 039, Sônia Maria Vieira da Cunha. A presente emenda destina a aquisição de parquinho de madeira infantil para instalação no bairro Soledade, R$ 4.500. Emenda 040, Sônia Maria Vieira da Cunha. A presente emenda destina a aquisição de um micro-ondas, um fogão 4 bocas para atender demanda do Conselho Tutelar, R$ 1.000. Emenda 041, Sônia Maria Vieira da Cunha. A presente emenda destina-se à aquisição de 10 uniformes para atender o Conselho Tutelar, R$ 700. Emenda 042, Sônia Maria Vieira da Cunha. A presente emenda destina-se ao Centro Comunitário de Matias Barbosa, com endereço à rua Dr. José Mariano, bairro Centro, Matias Barbosa. A aquisição de fralda geriátrica para atender os idosos residentes no centro. Valor da emenda, R$ 5.000. Emenda impositiva 043, Sônia Maria Vieira da Cunha. A presente emenda destina-se ao Instituto Padre Antônio Ferreira Martins, com endereço à rua do Mauro Roquete Pinto, bairro Monte Alegre, para custeio de 200 consultas com psicólogo, R$ 20.000. Emenda impositiva 044, Sônia Maria Vieira da Cunha. A presente emenda destina-se à aquisição de equipamentos para o CAPS, um notebook, R$ 3.000. Emenda 045, Sônia Maria Vieira da Cunha. A presente emenda destina-se à prestação de serviço na Escola Municipal José Maria Manso, localizado no bairro Cedo Feita, e aquisição de duas persianas, valor R$ 2.688. Emenda 046, Anselmo Ito Leopoldino. A presente emenda destina-se à realização de exames de média e alta complexidade, valor da emenda R$ 20.000. Emenda 047, Anselmo Ito Leopoldino. A presente emenda destina a aquisição de brinquedos, materiais didáticos, livros e revistas adaptadas, material de papelaria, lápis de cor, giz, de cera, entre outros, para o Centro Multidisciplinar, R$ 5.000. Emenda 048, Anselmo Ito Leopoldino. A presente emenda destina-se à aquisição de equipamentos para o CAPS, máquina de costura para oficina de artesanato, móveis de jardim para área externa, aquisição de material de consumo para o CAPS, material de escritório, aviação, tecidos, fitas, tintas, erva, material descartável para confecção de artesanato. Valor da emenda, R$ 8.000. Emenda 049, Anselmo Ito Leopoldino. A presente emenda destina-se à aquisição de órteses, muleta, andadores, bengalas, cadeiras de rodas e de banho para o Centro Multidisciplinar para atender a população idosa e PCD, valor R$ 10.000. Emenda 050, Anselmo Ito Leopoldino. A presente emenda destina-se à aquisição de óculos e armação de óculos para atendimento à população matiense,
Valor da emenda, R$ 8.500. Emenda 051, Anselmo Hilton Leopoldino. A presente emenda destina-se à Associação Desportiva de Matias Barbosa, com endereço à Rua Wander Ribeiro de Carvalho, bairro Vista Alegre, para aquisição de uniformes para times de futebol amador, compra de bolas, chuteiras e meia rede de gol, passeio com idosos e baile da terceira idade. Valor da emenda, R$ 5.000. Emenda 052, é Anselmo Hilton Leopoldino. A presente emenda destina-se ao Centro Comunitário de Matias Barbosa, o endereço à Rua do José Mariano. Aquisição de alimentos, medicamentos e produtos de higiene pessoal de limpeza, R$ 8.500. Emenda impositiva 053, Anselmo Hilton Leopoldino. A presente emenda destina-se à Associação Cultural e Religiosa de Matriz Africana Vovó Catarina, de Angola, com endereço à Rua Valdo José Silva, número 130, Cidade Alta. Aquisição de 50 cesta básica e 600 caixas de leite para atendimento de família vulnerabilidade social, R$ 8.000. Emenda 054, Anselmo Hilton Leopoldino. A presente emenda destina-se à aquisição de um bebedouro para o Conselho Tutelar, R$ 1.500. Emenda impositiva 055, Anselmo Hilton Leopoldino. A presente emenda destina-se à aquisição de parquinho de madeira infantil para instalação no bairro Catita e Pitangueiras, R$ 9.000. Emenda 056, Anselmo Hilton Leopoldino. A presente emenda destina-se ao Instituto Padre Antônio Ferreira Martins, com endereço Dr. Mauro Roquete Pinto, bairro Monte Alegre, para custeio de atividades, oficinas em grupos ou individual, para atendimento de pessoas em vulnerabilidade social de toda a cidade, incluindo crianças e PCD, podendo com o recurso realizar contratação de profissionais de serviço social, psicologia, serviço social, oficineiro, podendo ainda ser realizada a compra de gêneros alimentícios para lanches dos atendidos, como biscoito, bolo, frutas, leite, achocolatados, café, iogurte, amanteigados, garrafa de galão de água, aquisição de materiais de limpeza da sede da entidade, como desinfetante, papel higiênico, papel toalha, guardanapo, copos plásticos e pratos descartáveis, álcool gel, água sanitária, pedra sanitária, também material de escritório, como caneta, lápis de cor, giz de cera, papel A4, cartolina, tinta de pintura de rosto, tinta de pintura de pano, tinta de impressora, realização de evento cultural para a comunidade matiense, podendo adquirir adereço, adornos, tinta, panos, tecidos, plumas, colas, paetês, materiais plásticos e metálicos, propaganda publicitária, material gráfico, pagamento de costureira, serralheiro, na modalidade da lei, R$ 8.500. Emenda 057, Anselmo Hilton Leopoldino. A presente emenda destina-se à Associação Carnavalesca e Cultural Renascer, Rua Marechal Deodoro, número 11, bairro Centro. Realização de evento cultural para a comunidade matiense, podendo adquirir adereço, adornos, tinta, panos, tecidos, plumas, colas, paetês, materiais plásticos, metálicos e propaganda publicitária, material gráfico, pagamento de costureiro e serralheiro na modalidade MEI, R$ 5.000. Emenda 058, Anselmo Hilton Leopoldino. A presente emenda destina a aquisição de TV 43 polegadas LED para o destacamento da Polícia Militar, R$ 2.000. Emenda 059, Anselmo Hilton Leopoldino. A presente emenda destina-se à aquisição de camisas, contratação de transporte para apresentações musicais, compras de instrumentos musicais, impressões de materiais gráficos para a Companhia de Seresta de Matias Barbosa, valor R$ 4.000.
Emenda 060. O Hélio Rodrigues da Silva. A presente emenda destina a aquisição de 5 ventiladores para o Conselho Tutelar, R$ 1.500. Emenda 61. Julimar de Assis Souza e Leonel Geraldo Santos. A presente emenda destina-se ao fomento da arte e cultura, através da Companhia das Serestas de Matias Barbosa, valor R$ 4.000. Emenda 062. Julimar de Assis Souza e Leonel Geraldo Santos. A presente emenda destina-se ao fomento da arte e cultura do município de Matias Barbosa, através da Banda de Música de Matias Barbosa. Valor da emenda R$ 24.000. Conceda a palavra livre. Não, mas parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei 038/2024. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 27 de setembro de 2024 a proposição de lei 38/2024, que altera o anexo de metas e prioridades, o anexo de metas fiscais e anexo de riscos fiscais à Lei 1657, de 7 de agosto de 2024, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, encaminhado para essa comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta aviso de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico acostado ao processo legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei 38/2024, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 38/2024. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 27 de dezembro de 2024. Anselmo Hilton Leopoldino, presidente. O Hélio Rodrigues da Silva, relator. José Carlos Souza Páscoa, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer na proposição de lei 38/2024. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 27 de setembro de 2024 a proposição de lei 38/2024, que altera o anexo de metas e prioridades, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais à Lei 1657, de 7 de agosto de 2024, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, encaminhada para essa comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta aviso de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico e contábil acostado ao processo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei 38/2024, sendo acompanhada pela presidente e pelo secretário. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 26 de dezembro de 2024. Sônia Maria Vieira da Cunha, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Diego Damasceno, secretário. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei 38/2024. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 27 de setembro de 2024 a proposição de lei 38/2024, que altera o anexo de metas e prioridades, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais à Lei 1657, de 7 de agosto de 2024, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, encaminhado para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta aviso de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, acostado ao processo legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei 38/2024, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 38/2024.
Câmara Municipal de Matias Barbosa, 27 de dezembro de 2024, Leonel Geraldo Santos, presidente, Julimar de Assis Souza, relator, Otávio Júlio Gonçalves Filho, secretário. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição 39/2024. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 27 de setembro de 2023 a proposição de lei 39/2024, que estima a receita fixa da despesa do município de Matias Barbosa para o exercício financeiro de 2025, encaminhada para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta aviso de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico e contábil acostado ao processo legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei 39/2024, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Em face do exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 39/2024. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 27 de dezembro de 2024. Anselmo Vitor Leopoldino, presidente, Wélio Rodrigues da Silva, relator, José Carlos Souza Páscoa, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer na proposição de lei 39/2024. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 27 de setembro de 2023 a proposição de lei 39/2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Matias Barbosa para o exercício financeiro de 2025, encaminhada para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta aviso de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico e contábil, exarado respectivamente pelo advogado e contador desse Poder Legislativo, considerando o parágrafo 1º do artigo 124-A da Lei Orgânica Municipal, alterado pela emenda à Lei Orgânica Municipal número 12, de 15 de agosto de 2022, que institui no município de Matias Barbosa o regime do orçamento impositivo. Em relação às emendas individuais, o relator, após analisar as emendas apresentadas, ressaltou que, a partir desse regime, passaram a ser consideradas de execução orçamentária e financeira obrigatória as emendas parlamentares individuais até o limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinada às ações de serviço público de saúde, para que a execução das programações impositivas se dê de forma igualitária e impessoal. Os dispositivos da Lei de Diretriz Orçamentária estabelece alguns requisitos de cumprimento obrigatório devidamente aprovado nesse compasso. Segue a relação nominal dos vereadores que apresentaram emendas impositivas com referência a quantidade de valor total, de acordo com o limite legal recentemente aprovado nessa Casa Legislativa. Vereador Anselmo Vitor Leopoldino, Diego Damasceno Milione, João Felipe da Silva, José Carlos Souza Páscoa, Julimar de Assis Souza, Leonel Geraldo Santos, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, Wélio Rodrigues da Silva. Assim sendo, o relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei 39/2024, incluindo as respectivas emendas impositivas de 01 a 62, sendo acompanhada pela presidente e secretário. Em face do exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 39/2024, com as respectivas emendas impositivas. Câmara Municipal, 26 de dezembro de 2024. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Diego Damasceno Milione, secretário.
Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei 39/2024. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 27 de setembro de 2023 a proposição de lei 39/2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Matias Barbosa para o exercício financeiro de 2025, encaminhada para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico e parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, acostado ao processo legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei 39/2024, com respectivas emendas impositivas de número 01 a 62, sendo acompanhado pelo presidente e pelo secretário. Em face do exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 39/2024, com respectivas emendas impositivas de número 01 a 62. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 27 de dezembro de 2024. Leonel Geraldo Santos, presidente. Julimar de Assis Souza, relator. Otávio Júlio Gonçalves Filho, secretário. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 3 de dezembro de 2024 a proposição de lei 43/2024, que dispõe sobre a criação de verba indenizatória para os médicos lotados do Programa Saúde da Família e da outras providências, e encaminhada para essa comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico acostado ao processo legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei 43/2024, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 43/2024. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 27 de dezembro de 2024. Anselmo Wilton Leopoldino, presidente. Wélio Rodrigues da Silva, relator. José Carlos Souza Páscoa, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer na proposição de lei 43/2024. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 3 de dezembro de 2024 a proposição de lei 43/2024, que dispõe sobre a criação de verba indenizatória para os médicos lotados no Programa Saúde da Família e da outras providências, e encaminhada para essa comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico e contábil acostado ao processo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei 43/2024, sendo acompanhada pela presidente e secretário. Em face do exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 43/2024. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 27 de dezembro de 2024. Sônia Maria Vieira da Cunha, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Diego Damasceno Milhões, secretário. Comissão de Serviços, Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei 43/2024. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 3 de dezembro de 2024 a proposição de lei 43/2024, que dispõe sobre a criação de verba indenizatória para os médicos lotados no Programa Saúde da Família e da outras providências, encaminhado para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto contrário à aprovação em primeira votação na proposição de lei 43/2024, sendo acompanhado pelo presidente.
O secretário não acompanhou o voto do relator, opinando favorável à aprovação da referida proposição, sendo o voto vencido, motivo pelo qual opinou por não apresentar voto em separado. Em face ao exposto e visto a maioria dos votos, esta comissão opina contrária à aprovação da proposição de lei 43/2024. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 27 de dezembro de 2024. Leonel Geraldo Santos, presidente. Julimar de Assis Souza, relator. Otávio Júlio Gonçalves Filho, secretário. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei 44/2024. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 3 de dezembro de 2024 a proposição de lei 44/2024, que dispõe sobre a previsão do desconto excepcional de 20% a ser aplicado sobre o valor total do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, e as taxas lançadas em conjuntos, relativo ao exercício 2025, encaminhado para essa comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico acostado ao processo legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei 44/2024, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 44/2024. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 27 de dezembro de 2024. Anselmo Ito Leopoldino, presidente. Wélio Rodrigues da Silva, relator. José Carlos Souza Páscoa, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer na proposição de lei 44/2024. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 3 de dezembro de 2024 a proposição de lei 44/2024, que dispõe sobre a previsão do desconto excepcional de 20% a ser aplicado sobre o valor total do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, e taxas lançadas em conjunto, relativo ao exercício 2025, encaminhado para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídico e contábil acostado ao processo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei 44/2024, sendo acompanhado pela presidente e pelo secretário. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 44/2024. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 27 de dezembro de 2024. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Diego Damasceno, secretário. Comissão de Serviços, Políticas Públicas Municipais de Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei 44/2024. De autoria do Poder Executivo, foi protocolado em 3 de dezembro de 2024 a proposição de lei 44/2024, que dispõe sobre a previsão de desconto excepcional de 20% a ser aplicado sobre o valor total do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, e as taxas lançadas em conjunto relativo ao exercício 2025, encaminhada para esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto nos pareceres jurídicos e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, acostado ao processo legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 44/2024. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 27 de dezembro de 2024. Leonel Geraldo Santos, presidente. Julimar de Assis Souza, relator. Otávio Júlio Gonçalves Filho, secretário.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei 45/2024. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 3 de dezembro de 2024 a proposição de lei 45/2024, que aprova a planta genérica de valores imobiliários, composta pela planta genérica de valores de terreno e a tabela de preços de construção destinada à apuração do valor venal de imóveis para fins de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, e do Imposto sobre a Transmissão Intervívula de bens imóveis e de direitos a eles relativos, ITBI, além de reajustar as taxas municipais pelo Índice de Preço ao Consumidor, ampliado IPCA, acumulado no ano de 2024, encaminhado para essa comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta aviso de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico acostado ao processo legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto contrário à aprovação em primeira votação na proposição de lei 45/2024, por falta de maiores esclarecimentos por parte do Executivo e falta da planta genérica que não está anexada no projeto. Contudo, não foi acompanhado pelo presidente e pelo secretário, os quais votaram favoráveis à aprovação da proposição. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 45/2024. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 27 de dezembro de 2024, Anselmo Leopoldino, presidente, o Hélio Rodrigues da Silva, relator, José Carlos da Souza Páscoa, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer na proposição de lei 45/2024. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 3 de dezembro de 2024 a proposição de lei 45/2024, que de autoria do Poder Executivo foi a proposição de lei 45/2024, que aprova a planta genérica de valores imobiliários, composta pela planta genérica de valores de terreno e a tabela de preços de construção destinada à apuração do valor venal de imóveis para fins de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, e do Imposto sobre a Transmissão Intervívula de bens imóveis e direitos a eles relativos, além de reajustar as taxas municipais pelo Índice de Preço ao Consumidor, ampliado IPCA, no ano de 2024, encaminhado para essa comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta aviso de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico e contábil acostado ao processo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei 45/2024, sendo acompanhada pela presidente e secretário. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 45/2024. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 27 de dezembro de 2024. Sônia Maria Vieira da Cunha, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Diego Damasceno Milione, secretário. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei 45/2024. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 3 de dezembro de 2024 a proposição de lei 45/2024, que aprova a planta genérica de valores imobiliários, composta pela planta genérica de valores de terreno e a tabela de preços de construção destinada à apuração do valor venal de imóveis para fins de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, e do Imposto sobre a Transmissão Intervívula de bens imóveis e de direitos a eles relativos, além de reajustar as taxas municipais pelo Índice de Preço ao Consumidor, ampliado IPCA, acumulado no ano de 2024, encaminhado para essa comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. A proposição de lei não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação,
conforme disposto no parecer jurídico e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, acostada ao processo legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação, na proposição de lei 45/2024, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei 45/2024. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 27 de dezembro de 2024. Leonel Geraldo Santos, presidente. Julimar de Assis Souza, relator. Otávio Júlio Gonçalves Filho, secretário. Conceda a palavra livre para apresentação de proposição sem discussão. Dando início à ordem do dia, Pela ordem, senhor presidente. com a palavra, vereador Anselmo. Requeiro, conforme disposto no inciso 7 do artigo 165 do Regimento Interno, que a votação das emendas impositivas ao orçamento seja em bloco. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Dando início à ordem do dia, está em discussão. Está em votação a proposição de lei número 38 de 2024, que altera o anexo de metas e prioridades ao anexo de metas fiscais, ao anexo de riscos fiscais, a lei número 1657, de 7 de agosto de 2024, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade em primeira discussão e votação, sendo encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para a emissão de parecer de redação final. Estará em votação as emendas impositivas, as proposições de lei número 39 de 2024, que estima receitas fixas e despesas do município de Matias Barbosa, MG, para o exercício financeiro de 2025. Está em discussão a emenda impositiva número 01, de autoria do vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra. Tá dois em bloco. 01. Mas é só pra um. Emenda positiva número 1 de autoria do vereador. Tá certo, porque dele só tem um. Aí depois tá só um. Ah, entendi. Eu achei que ia votar todas. Não, entendi. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade, única discussão e votação. Solicito a senhora vice que troque de lugar. Estão em discussão as emendas impositivas de número 2 a número 7, de autoria dos vereadores João Felipe da Silva e Diego Damasceno Milione. Estão em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovadas por unanimidade em única discussão e votação. Solicito ao presidente que retome o lugar. Está em discussão as emendas impositivas de número 8 a número 18 e número 60 de autoria do vereador Hélio Rodrigues da Silva. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste.
Aprovada por unanimidade em única discussão e votação. Está em votação as emendas impositivas número 19 a número 27, de autoria do vereador José Carlos Souza Páscoa. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade em única discussão e votação. Está em discussão as emendas impositivas de número 28 a número 33 e número 61 e 62, de autoria dos vereadores Julimar de Assis Souza e Leonel Geraldo dos Santos. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade em única discussão e votação. Estão em discussão as emendas impositivas de número 34 a 45, de autoria da vereadora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade em única discussão e votação. Está em discussão as emendas impositivas de 46 a 59, de autoria do vereador Anselmo Ito Leopoldino. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade em única discussão e votação. Está em votação a proposição de lei número 39 de 2024, que estima a receita e fixa as despesas do município de Matias Barbosa, MG, para o exercício financeiro de 2025. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade em primeira discussão e votação, sendo encaminhada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e para emissão de parecer de redação final. Está em discussão o parecer da Comissão de Serviços, Políticas Públicas Municipais e Urbanismo e Cidadania, na proposição de lei número 43 de 2024, que dispõe sobre a criação de verba indenizatória para os médicos lotados no Programa Saúde da Família e da outras providências. Está em votação o acolhimento do parecer contrário, ou seja, quem for a favor do arquivamento da proposição, permaneça como está. Quem for a favor do seguimento da proposição de lei, se manifeste. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Anselmo. Manifesto meu voto a favor da continuidade da tramitação da proposição. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sônia. Também manifesto a favor da continuidade. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Tavinho. Também voto a favor da continuidade ao projeto. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Heré. Também voto a favor da continuidade do projeto. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Também Chão. voto a favor. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, Contra o vereador. arquivamento, né? A favor da continuidade do projeto. Rejeitado por 6 votos favoráveis e 2 contrários. Está em discussão a proposição de lei número 43 de 2024, que dispõe sobre a criação de verba indenizatória para os médicos lotados no Programa Saúde da Família e da outras providências. Em conforme ao artigo 179 do Regimento Interno, a votação será nominal e será feita pela lista dos vereadores presentes, os quais, após chamados, responderão a favor os favoráveis e contra os contrários, ou me abstenho se manifestarem pela abstenção. Solicito ao senhor secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Anselmo Ito Leopoldino. Favorável. Diego Damasceno Milione. A favor. José Carlos de Souza Páscoa. A favor. Julimar de Assis Souza. Senhor presidente, gostaria de manifestar meu voto contrário e justificar porque eu entendo que esse projeto aí agora, essa verba indenizatória, ela se justificaria até o momento em que o salário do prefeito
estava baixo. Agora, como já teve o reajuste do salário do prefeito, eu acho que o prudente seria mandar um projeto de lei reajustando o salário dos médicos e não ficar dando essa verba indenizatória ad eterno aí. Então, por isso que eu voto ao contrário. Leonel Geraldo dos Santos. Senhor presidente, gostaria também de justificar o voto na mesma linha do vereador Julimar, né? Pode ser enviado para essa casa agora também um projeto de lei e até dar mais garantia, né, para os médicos, né, no recebimento desses valores aí. Então, por isso que eu sou contrário também ao projeto. Otávio Júlio Gonçalves Filho, a favor. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. A favor. Wélio Rodrigues da Silva. Favorável. Verificada a votação, a proposição de lei número 43 de 2024 está aprovada com 6 votos favoráveis, 2 votos contrários e 0 abstenção. Em primeira discussão e votação, sendo encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para o parecer de redação final. Está em discussão a proposição de lei número 44 de 2024, que dispõe sobre a previsão de desconto excepcional de 20% a ser aplicado sobre o valor total de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, e das taxas de lançamentos em conjunto, realizada no exercício de 2025. Em conformidade ao artigo 179 do Regimento Interno, a votação será nominal e será feita pela lista dos vereadores presentes, os quais, após chamados, responderão a favor os favoráveis, contrários contra os que favoráveis e contra os contrários, ou me abstenho os que manifestarem pela abstenção. Solicito ao senhor secretário que faça chamada nominal de seus vereadores. Anselmo Ito Leopoldini. Favorável. Diego Damasceno Milione. A favor. José Carlos Souza Páscoa. A favor. Julimar de Assis Souza. Favorável. Leonel Geraldo dos Santos. A favor. Otávio Júlio Gonçalves Filho. A favor. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. A favor. Wélio Rodrigues da Silva. A favor. Verificada a votação, a proposição de lei número 44 de 2024 está aprovada com 8 votos favoráveis, 0 contrários e 0 abstenção. Em primeira discussão e votação, sendo encaminhada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para o parecer de redação final. Está em discussão a proposição de lei número 45 de 2024, que aprova a planta genérica de valores imobiliários, PGVI, composta pela planta genérica de valores de terreno, PGVT, e a tabela de preço de construção, TPC, destinados à apuração do valor venal de imóvel para fins de lançamentos do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, e do imposto sobre a transmissão intervivos e bens imóveis e de direitos a eles relativos ITBI, além de reajustar as taxas municipais pelo índice de preço ao consumidor, ampliando IPCA acumulado no ano de 2024. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Eli. Quero registrar meu voto contrário a esse projeto. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ação. Apesar da correção ser justa, como nós teve uma votação no aumento do IPTU nos últimos anos, eu vou manifestar também meu voto contrário à correção. Aprovado por 6 votos favoráveis,
e 2 votos contrários. Em primeira discussão e votação, sendo encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para emissão de parecer de redação final. Não havendo oradores inscritos, solicito ao secretário que faça chamado final dos senhores vereadores. Anselmo Hilton Leopoldino. Presente. Diego Damasceno Milione. Presente. João Felipe da Silva. Presente. José Carlos Souza Páscoa. Presente. Junimar de Assis Souza. Presente. Leonel Geraldo dos Santos. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Wellington Rodrigues da Silva. Presente. Uma boa noite a todos. Declaro encerrada a presente reunião.